Olá, minhas pamonhas secas, estamos no quarto episódio do FondaCast e hoje meu convidado especial é o Danilo Veríssimo, um arquiteto muito renomado em Arapiraca e é o meu arquiteto, né? Trabalho já há muito tempo com o Danilo. Danilo, seja muito bem-vindo, fique super à vontade. Aqui é um bate-papo, é uma conversa para a gente tirar as dúvidas das pessoas, dos clientes. É um podcast que orienta, de fato, como é que funciona o Minha Casa Minha Vida, como é que funciona principalmente a aquisição em construção, que é o meu nicho principal. E acredito que também é o maior volume que você trabalha hoje, não é isso? Fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Jenny. Obrigado pelo convite. Olá, gente. Eu sou Danilo Veríssimo. Sou arquiteto e urbanista. Atuo na cidade aqui há 11 anos. Eu toda vez erro as contas. Eu penso que é menos. Mas quando eu vou fazer as contas, já são 11 anos de profissão. E venho atuando no mercado alagoano com projetos de arquitetura, com a parte auxiliar, né, de projetos de instalações, e paisagismo residencial e comercial. E atualmente eu venho trabalhando muito com essa parte de arquitetura residencial que está direcionada para o financiamento bancário. Que nem você comentou do Minha Casa Minha Vida, né? Que geralmente é o que dá mais, que está trazendo mais volume aqui para a região de Arapiraca. É a região agreste, na verdade. De fato, eu concordo. A maioria dos clientes que eu atendo é aquisição em construção, que a gente precisa realmente do arquiteto, que é o responsável técnico da obra, que acompanha a obra, que acompanha as medições, que faz o projeto de acordo com o que o cliente idealiza, se encaixando com o orçamento que está aprovado na Caixa. Muito bem. Como foi que você começou? O que foi que lhe motivou a você trabalhar com o programa Minha Casa Minha Vida? Porque eu sei que você não trabalha só com Minha Casa Minha Vida, trabalha com SBPE, alto padrão. Uhum. Então, na verdade, eu comecei pouco tempo depois que eu me formei. Logo quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em alguns campos, tentei fazer algumas parcerias com colegas arquitetos, e aí, em um determinado momento, eu conheci uma colega arquiteta, que ela já tinha um escritório e ela já trabalhava há um certo tempo aqui em Arapiraca, nesse segmento do financiamento bancário, que é a Sueli, da Inovar. Um grande abraço. E aí trabalhei lá por quase 9 anos, por mais de 8 anos. E aí um volume muito grande do trabalho lá dessa parte de arquitetura residencial voltada para ser aprovada para financiamento bancário. E lá foi que eu aprendi e comecei a trabalhar nesse quesito por conta da demanda e, e comecei a aprender a trabalhar com essa questão de ver o projeto como um facilitador desse sonho que é o sonho da casa própria, o sonho de muita gente. Muita gente. Seja por um investimento, seja para planos pessoais. Então, esse início de... Logo no começo comecei a trabalhar com isso e a gente vai adquirindo a experiência conforme vai passando os anos e trabalhando nos segmentos. Uma determinada época a gente trabalha muito com as primeiras faixas, que é o que a gente conhece como Minha Casa Minha Vida. Às vezes a gente trabalha mais também com SBPE, que já é um outro segmento, já de médio e alto padrão, e a gente vai trabalhando. Que bom. Bom, minha gente, aí tem o seguinte também. Eu lembrei de uma história. Esse meu bordão, pamonha seca, isso aí eu falo, assim, aleatório. Às vezes eu falo, não percebo, e quem já me deu a dica desse bordão já foi a Fernanda. Gente, você fala muito pamonha seca. Por que você não usa isso no seu podcast? Eu disse, mas tá bom, vou usar. Comecei a usar. Só que tem uma pessoinha, né, que eu não vou falar o nome dele, que diz assim, ai, que coisa feia. Não tem nada a ver pamonha seca. Mas aí eu vou explicar para o pessoal por que eu falo assim, pamonha seca, que já é aleatório, assim, é uma coisa que eu falo e pronto, já falei. É o seguinte, quando eu era criança, a gente sempre, né, tipo, de vez em quando fala alguns palavrões. Aí eu fui me inventar de falar um palavrão. Aí minha mãe, né, deu um tapa na minha boca. Não pode falar palavrão, coisa feia. Você fala... Aí ficou, né? Levei uma surra porque eu falei um palavrão. E aí eu conversando com a minha tia, chorando, me acabando. Ai, não sei o que, tia, não sei o que. Aí a tia disse, Jenny, por que você não faz o seguinte? Olha, quando você quiser falar, tiver com raiva, quiser falar um palavrão, você não fala um palavrão, você fala uma outra palavra
que você vai expressar essa raiva, essa coisa que você sente, né? Alguma outra coisa assim, aí eu não sei como foi, porque eu gosto muito de pamonha, né? E na época meu avô comprava muito pamonha. Sim. E teve uma vez que ele comprou uma pamonha que era bem ruim. Tipo, tava horrível a pamonha, tava seca e terrível. E quando eu Tragável. não, aí eu só achei que negócio ruim da bexiga é esse, hein? Aí pronto, aí pegou tudo que eu falo, assim, substituir um palavrão, uma coisa, pamonha seca. Às vezes não é nem substituir um palavrão, mas é eita, pamonha seca, entendeu? Assim, em vez de falar um palavrão, aí agora eu fico falando pamonha seca. Eita, pamonha seca, enfim, aí ficou isso daí, aí é mais por isso, entendeu? E aí, independente de qualquer coisa, a gente sempre tem um jeito de falar, né? É. Tem uns que falam pamonha seca. A Lulu, a filha da Fernanda, é Jancho. Eita, Jancho. Aí, de vez em quando, eu quero falar um Jancho também. A gente sempre procura um jeito de extravasar, né? É de extravasar, e é isso, né? Mas, assim, cada um tem sua história, tem seu jeitinho. Ô, Danilo, a questão, assim, qual é o seu papel no programa, no processo burocrático mesmo, assim? Conversar um pouquinho mais pela parte burocrática, do início do projeto, que a gente, né, faz o projeto, o PLS, que, inclusive, antes do podcast, eu teria até a dúvida, porque tem PLS, PCI, aí o cliente também fica na dúvida, mas por que assinar isso daqui? Eu já assinei. Às vezes o cliente acha que é só uma vez que assina, né? Ah, sei. No caso, é a PLS. Aham. Né? Assim, qual é o seu papel na parte burocrática do programa Minha Casa Minha Vida? Então, dentro do que a gente conhece, assim, questão de profissões no geral, muita gente às vezes associa a imagem do arquiteto como só o profissional, o arquiteto não, a arquiteta, né? Porque na cabeça das pessoas às vezes não funciona que existe arquiteto. Se você tem mulher arquiteta e tem homem, é engenheiro. O contrário é meio estranho na cabeça de muita gente. Mas, enfim, que o papel do arquiteto é só tornar as coisas bonitas. Muitas vezes a pessoa entende assim, a questão conforto, mas o papel do profissional do arquiteto, no geral, é ele estudar e planejar para que os ambientes, os espaços, eles se adaptem ao uso do futuro usuário, do futuro morador, no caso, Uhum. da casa. Dentro do Minha Casa Minha Vida, dentro do financiamento, independente do segmento, o nosso papel, e eu aprendi isso nesses anos, é o papel de facilitador de processos. Então, já que o meu trabalho basicamente é planejar como a obra vai seguir, como ela vai ser executada, em questão de dimensões dos espaços, em questão das escolhas das instalações, do dimensionamento de tudo, todas essas questões. Então, o papel da gente dentro do processo de financiamento, principalmente quem trabalha diretamente com isso, é facilitar, é o planejar e facilitar para que os processos sigam sem nenhum problema, sem nenhum contratempo, e o cliente, o usuário final daquela residência, ele consiga que as coisas andem para que no futuro previsto, planejado, ele consiga ter aquele imóvel, ele consiga obter aquele sonho da casa própria. Porque a gente sabe que obra já é um processo que, por si só, é um processo complexo, que às vezes até para o cliente que não entende, é um processo que gera dor de cabeça, porque ele fica, às vezes, ele prevê que a casa vai construir em tanto tempo, mas aí por condições climáticas ou por questões até de problemas burocráticos, aquela obra atrasa, aquele tempo passa, e aí aquilo vai gerando um estresse, uma ansiedade. Então, o papel do profissional, seja o profissional envolvido, seja o arquiteto ou o engenheiro, no meu caso o arquiteto, é facilitar esses processos para que o processo corra fluidamente e dentro do planejado. Que bom. E também, assim, enfatizando que, às vezes, o cliente ele tem que entender que tem atrasos. Não, assim, eu acredito que é muito raro uma obra ser entregue exatamente naquele tempo, naquele cronograma. Sempre tem, por conta da questão que você falou, questão climática, a questões burocráticas. Hoje a gente não pode iniciar uma obra quando tem um recurso do FGTS sem o alvará. O alvará não depende da gente, depende da prefeitura. Sim. A prefeitura dá um prazo de 15 dias, mas vai para mais. Então, assim, tudo isso contribui. E também a questão de mão de obra, né? Essa é uma questão que não é falada, mas a questão de mão de obra também influencia muito no prazo de entrega. Exatamente. Demais. Exatamente. Como você comentou, essa questão
dos órgãos públicos, tanto a questão da prefeitura ou até mesmo de banco, que às vezes em determinado tempo o banco às vezes tem algumas situações que eles como é que atrasam? É que às vezes não está previsto, às vezes até quando a obra está adiantada, não está previsto que ele libere aquela parcela, e aí demora um determinado tempo. Ou a própria prefeitura em si, que em determinadas situações, dependendo da demanda alta, eles demoram um pouco mais de tempo para poder liberar essa documentação do alvará. Eu estava até falando com uma cliente de Maceió, que lá, tipo, 2 meses aqui que demore, você falando, lá em Maceió demora às vezes um pouco mais do que isso. Então, tipo, Maceió, ali em algumas cidades litorâneas. Então, é complicado essas questões, e aí a gente tem que ter realmente, a gente tem que passar com calma e segurança. Por mais que o cliente tenha ansiedade, ele se preocupe com essa relação, em relação a essa questão do tempo, dos prazos, a gente tem que conscientizar que assim, o que está dentro do nosso controle a gente tem como resolver. Mas essas questões aí vão depender dos outros órgãos que também já está fora da nossa alçada. E a gente tem que conscientizar o cliente para que ele entenda que tem coisas que não cabem que estão para além da nossa disponibilidade de resolver. É verdade. Aí agora a gente vai entrar em um tema que com certeza você deve ter muito o que falar, e eu também, viu? Uhum. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao trabalhar com o Minha Casa Minha Vida, no caso, com aquisição e construção? Sim. Quais são os principais desafios que você encontra a trabalhar nessa situação de... Hoje em dia, eu até às vezes encaro menos como desafio, porque eu já estou acostumado com algumas coisas acontecendo. Que nem, por exemplo, geralmente tem épocas que a própria Caixa, ela meio que tem um tempo que ela dá uma pausa, meio que reavalia como foram feitos, faz aquele balanço de como foi feitos os financiamentos no ano, e ela sugere algumas alterações, tipo, nos processos, logo no começo do ano. Acho que você já deve ter reparado isso, que às vezes, tipo, do começo do ano, ela começa meio que dar uma pausa e depois a gente vê que surgem algumas novidades, eles começam a documentação, eles fazem uma alteração no próprio modelo dos documentos iniciais, que entre os documentos, quando eu digo assim, documentos, entre os documentos, além do projeto de arquitetura ou projetos complementares, existe um documento que é a PCI, né? Que é aquele documento que eu estava ali explicando, que é aquela planilha que ela está prevendo todas as informações tanto do cliente que está se propondo a fazer o financiamento, como do profissional associado, seja ele arquiteto ou engenheiro, e as informações relacionadas à obra. Então, ele tem aquele determinado crédito X. E como esse crédito, como esse dinheiro vai ser manejado para poder financiar, seja tanto no valor do terreno, como da obra, e aí dentro do quesito da obra, em cada serviço, quanto vai ser destinado cada recurso e o cronograma. Basicamente, esse documento, essa PCI, que é o documento inicial, ele vai descrever para o banco como que esse dinheiro vai ser usado, em quanto tempo, quem está envolvido, as tecnologias construtivas, então, se o esgotamento, por exemplo, o esgotamento sanitário da determinada residência, se vai ser vinculado a uma fossa e sumidouro, se vai ser individual, ou se na própria região onde a obra vai ser construída, se já tem rede de tratamento de esgoto para poder direcionar, então você não precisa da fossa, você só vai fazer a tubulação, o ramal direcionado para essa rede de estação que é conjunta lá do condomínio ou do bairro, dependendo da situação. Então, são todos esses fatores que estão associados a esse documento. Uhum. E, assim, um desafio muito grande que existe, né, nessa situação é que uma coisa que eu observei, quando eu comecei a trabalhar no programa Minha Casa Minha Vida, na questão de aquisição, as casas antes era a menor que tinha era 60 metros quadrados de área construída, né? Sim. Hoje é outra situação. Hoje, eu vejo casa de 55, eu vejo casa de 50 metros quadrados de área construída. Então, a tendência é essa. Com o passar do tempo, as casas vão aumentando o valor, só que o tamanho também ele vai enxugando. Né? Ele vai diminuindo também a área quadrada da casa, vai diminuindo em uma casa menor. E só que aí é aquela história, é onde eu sempre oriento meus clientes. Gente, com um bom arquiteto, faz um projeto aqui, um móvel planejado, vai caber tudo. Sim.
Não vai ficar apertado, vai ficar bem direcionado os espaços, vai utilizar bem cada espacinho, cada cantinho. O ruim é se você não fizer nada planejado. Você tem uma sala ali que é pequena, aí você compra um sofá gigante, É. né? Aí a sala tem que caber uma mesa, né? Tem que caber uma mesinha ali próximo ao americana, a parede americana. E aí a pessoa já coloca um sofá enorme, coloca uma estante enorme, e aí não vai caber. Eu sempre oriento. Veja um projeto com arquiteto, que é design interior, né? Que você também faz. Isso. Tanto esse tipo de serviço ele pode ser associado já com o mesmo profissional que for fazer o financiamento. Eu também faço essa parte dessa situação. Como ele pode procurar um outro profissional, tanto o arquiteto como o design de interiores. E aí, só puxando um gancho disso que você comentou hoje, Jenny, às vezes já chegaram clientes que, tipo, eles tinham um sonho, até a necessidade de construir uma casa maior, e quando chegou quando fez a avaliação, o, o crédito que foi disponibilizado não correspondia ao tamanho da casa que ele queria. E aí coube a gente, no caso na época a gente estava trabalhando em equipe, de fazer o projeto planejando a ampliação futura dele. Então já pensando assim, olha, vamos planejar que o projeto ele vai ter, ao invés de ter 4 quartos, vamos ter 2 quartos nesse momento, mas a gente já vai prever que a ampliação vai ser para esse lugar, que a garagem aqui, que nesse momento a gente está fazendo a varanda, mas aqui a gente pode fazer a extensão dela para criar a sua garagem de 2 carros que você quer. Aqui nesse canto aqui, que a gente não vai construir no momento, pode ser a sua área gourmet ou a sua piscina futura. Enfim, nesse momento de início, quando a gente senta com o cliente diretamente para falar sobre o projeto, que ele tem essas ideias, se acontece essa situação, cabe a gente a planejar o que a gente pode fazer no futuro. Então, a gente financia esse início de sonho agora, esse embrião, e logo depois a gente já planeja, quando você já estiver mais capitalizado, quando você já estiver organizado lá na casa, a gente já se organiza para fazer essa reforma diante do projeto que a gente já fez anteriormente, entendeu? E detalhe, após 5 anos, né? Após 5 anos. Ou não, porque tem aquela questão, tipo, também orientar o cliente. Tipo, tenho clientes, conheço situações que, por exemplo, o cliente, assim que pegou a chave, ele quis fazer a reforma e, tipo, ele estava ciente que ia perder a garantia e ele diz assim, não, eu estou precisando que a casa seja ampliada nesse momento. Então, com um ano de que ele estava morando na casa, um ano que saiu o Habits, que ele pegou a casa, ele disse, agora eu vou fazer a reforma, Danilo. Eu digo, mas você está ciente de que mexendo na estrutura original da casa, você perde a garantia do banco. É aquela coisa assim, tipo, tô ciente e quero continuar. Porque a necessidade de ampliar a casa ou de construir, ou de ter aqueles outros espaços que ele está precisando é maior do que manter uma garantia. Então, acontece. Coisa, É uma escolha, né? É escolher suas prioridades. Exato. Era isso que eu ia falar. Tudo questão de prioridade. Uhum. Porque, assim, o banco ele tem um prazo de 5 anos para o cliente não mexer no imóvel, para ele poder estar dentro da garantia, né? Isso. Mas aí, quando o cliente ele tem ciência que ele mexeu, ele perde a garantia, tranquilo. Tá tudo certo. Tranquilo. E isso daí é muito bacana, porque é um dos pontos que eu amo trabalhar com aquisição e construção, que é justamente isso. A gente pode fazer um projeto que coube no orçamento do cliente, né? Da aprovação do cliente. Isso. Só que já faz o planejamento, já faz uma planta, já faz aquela questão hidráulica, elétrica, já faz tudo certinho ali para futuras ampliações, como você falou. O cliente não pode comprar com a suíte, mas já vi projetos que, tipo, eles já deixaram já um ponto de encanação, porque quando o cliente fosse querer futuramente fazer a suíte, era só levantar a parede, achar os pontos e não tinha que quebrar corredor para colocar a encanação para a fossa, já estava toda a encanação pronta. Isso aí é um planejamento muito bom, né? E tem aquela questão, tem clientes que querem uma casa com 3 quartos, não pode, não consegue financeiramente, deixa ali, faz uma planta aqui, colocando um terceiro quarto, casa direitinho, né? Combine. Não mexe com estética. Exatamente. Você não tem muita interferência. A gente já deixa, às vezes, até no jeito, para que só faça abrir o vão da porta e dali a gente construa a casa sem interferir muito até na própria logística da casa. Porque é aquela coisa, a reforma é diferente de uma construção do zero. Porque a reforma a pessoa está lá dentro, convivendo com a construção. E a gente sabe como reforma é complicado dentro de casa. A gente morando na casa. Muito chato. E nem todo mundo tem a situação, o planejamento de tipo,
vou sair da casa enquanto ela está reformando e vou para outro lugar. Então não tem essa disponibilidade. Então, geralmente o que acontece é a pessoa conviver com aquela construção dentro. Então a gente planeja, organiza tudo, e aí para que o cliente faça isso e facilite para que a reforma não interfira na estética, que tudo seja planejado, porque o trabalho do arquiteto é planejamento, envolve muito planejamento. A gente tem que saber planejar os sonhos e por isso que é bom ter o contato com o cliente, para que a gente tenha essa parceria, porque a gente está envolvido com isso. E acaba que é todos os envolvidos, arquiteto, construtor, corretor também acompanha, cliente. E assim, tem muitas pessoas, Danilo, que não sabem que no Minha Casa Minha Vida, eles têm essa autonomia de fazer um projeto, desenhar ali um projeto de acordo com suas necessidades. Eita, eu vi uma planta que eu achei bonita, eu vi uma casa que eu achei bonita, assim, essa divisão de cômodos. Agora, sempre naquela orientação, não pode ultrapassar o metro quadrado que foi correspondente na avaliação. Se a casa era 50 metros quadrados, então, assim, você pode fazer qualquer modelo de cômodo. Não pode passar 50 metros quadrados de área construída. Mas dentro disso a gente pode mexer muita coisa. E muita gente não sabe, acha que só quem tem essa autonomia é um projeto particular, um projeto de alto padrão, mas não é. Não é. Cabe também o Minha Casa Minha Vida. Isso. Agora, vamos falar assim, uma parte, né? Um pouco mais tensa, sobre normas e regulamentações. Sim. Né? Que ultimamente eu me deparei assim, com um desafio. Ainda estou no desafio, né? Sim. Em nome de Jesus, esse desafio acaba. Mas, assim, aprendi muita coisa. E uma coisa assim que eu achei super estranha. Eu fui olhar na norma, e na norma tinha lá, né? A questão da fossa. Eu fui em uma obra aí e tinha uma fossa que ela tinha, acho que era 1,10 m. Eu acho que eu passei para você a situação, que eu fiquei indignada, né? Mas como assim 1,10 m, 1,20 m tinha fossa? Como assim pode? Porque assim, a gente está acostumado de fossa é fundo, né? Tem que ter uma capacidade grande. No caso que você diz largura ou de profundidade? Profundidade. Tinha 1 por 1, não era, Fernanda? 1 por 1. O cabo entrou na fossa e disse, não, peraí, meu filho, não, você vai morrer aí, vai cair uma queda terrível. O homem, não, Jenny, aqui tá na minha cintura. Eu tô no fundo da fossa. Aí eu sou como assim? Tá mentindo, né? Não, ó aqui. Aí mostrou, ele tava em pé na fossa, e tava aqui na cintura dele. Aí como é que pode? Aí eu fui olhar na norma, e realmente existe isso na norma. Só que eu queria entender isso, porque tá complicado, viu? Então, tecnicamente falando, na normativa, existe o cálculo, não só na normativa, mas nos livros, tanto quem é arquiteto, engenheiro, estuda isso na própria faculdade. Existem métodos de dimensionamento desses equipamentos, da fossa e do sumidouro. Atualmente, a gente trabalha com um sistema de esgotamento, que é esse de fossa e sumidouro, que é diferente da fossa antigamente. Porque antigamente, a gente utilizava uma fossa, que até era apelidada de fossa negra, que era só era um buraco bem grande, assim, bem profundo. Bem fundo, né? Bem fundo mesmo. Porque eu tinha vários pesadelos com esse buraco, viu? Exatamente. Caindo nesse buraco, meu Deus do céu. E o problema do uso da fossa negra é que, para quem utiliza cacimba, ou não, eu não digo nem tanto poço artesiano, porque o poço artesiano é mais profundo, mas quem utiliza cacimba, dependendo da proximidade entre fossa e cacimba, que é o que utiliza comumente aqui em Arapiraca, a fossa negra ela contaminava a água da cacimba. Que a água da cacimba ela é profunda, mas ela não chega a ser tão profunda quanto um poço artesiano, que é um menorzinho. Só que o poço artesiano você precisa ter outorga, você precisa ter equipamentos e tal. E a cacimba ela é um pouco mais rasa em relação ao poço artesiano. Mas dependendo da proximidade da cacimba com a fossa negra podia contaminar. Então, para evitar isso, foi desenvolvido esse equipamento que é a fossa cética, que você tem um tanque inicial, que é aquele quadradinho retangular, que deve ser esse que você se assustou com 1 por 1, que aí eu também não tinha visto essa questão na norma, mas geralmente a gente dimensiona de acordo com a quantidade de equipamentos dentro da casa que vão utilizar esgoto. Então, por exemplo, se uma casa tem 2 banheiros, tem uma cozinha e um serviço, a gente vai dimensionar a fossa
de acordo com esses equipamentos, ou em relação à quantidade de pessoas. Então existe um cálculo, né? Existe um cálculo que está associando o número de pessoas com o consumo que é previsto para essas pessoas dentro do equipamento. E aí esse consumo tem, dependendo de cada edificação, seja para uma casa de padrão baixo, para uma casa de padrão alto, ou para um equipamento comercial, ou para uma escola, isso como exemplo. E aí a gente faz o cálculo de acordo com essa situação. Por exemplo, a gente faz o projeto de arquitetura. A gente já sabe que a casa vai ter 2 quartos. A gente prevê que no máximo aquela casa vai receber umas 4 pessoas. Previsto que tem 2 quartos, vamos dizer que cada quarto tem 2 pessoas no máximo. E aí a gente prevê que o consumo tanto de água como de esgoto vai estar associado a essa quantidade de pessoas por dia. E aí a gente vai fazer o cálculo em relação a isso. A gente vai fazer o cálculo também vai envolver em relação à quantidade, ao tempo de manutenção que vai ser feito dessa fossa. Então o tamanho vai depender disso. Pode ser que essa fossa que está lá na norma e que foi utilizada nesse lugar, nessa casa que você achou estranho, pode ser uma fossa que foi prevista para poucas pessoas e para... No caso, uma, né? E para um tempo de manutenção mais curto. Porque justamente a fossa séptica, que é aquele quadradinho, ele vai receber a parte sólida do esgotamento da casa, do produto da casa, e aí o sumidouro que vai receber essa parte líquida, que é aquele buraco mais fundo redondinho, que é o último buraquinho lá do final dos equipamentos do esgotamento. Mas eu prefiro não seguir essa parte aí. Não, quanto mais fundo, não, bota fundo, não já tá cavando, qual é o problema de cavar mais um pouquinho? Cave, vai, meu filho, cava aí. O bom de você fazer uma fossa um pouco maior é que você acaba que permite que o tempo de manutenção seja maior, porque até o tempo de você, tipo, encher, depende também, assim, de quantos cagões tem na casa. Até o tempo de você cumprir a capacidade, você chegar na capacidade total do equipamento lá, do equipamento, você tem um tempo maior de manutenção. E isso é uma coisa que vai se acertando. Até como eu te falei no planejamento. Às vezes até a fossa pode ser planejada maior, pensando no cliente que diz assim, olha, vou fazer a casa pequena hoje, mas no futuro eu quero que ela vai ter mais uma suíte, ela vai ter uma área gourmet, vai ter um lavabo, vai ter a piscina, vai ter isso, aquilo. E aí, não que a piscina vai estar associada ao esgotamento, mas tipo, pensando que a casa vai aumentar, a gente já pode planejar que a fossa de início ela seja um pouco maior. Mas também dela menor, ela pode gerar um pouquinho de problema. Mas um por um, não, por favor. Por Cristo Jesus. Não, Não existe não isso aí. Enfim. Pode até ter na norma, mas não tem condições não. Enfim. Também um ponto muito importante, que o projeto, para ele estar dentro das normas do município e para ser aprovado na questão de alvará e tudo mais, tem que ter aquelas normas da acessibilidade e segurança, que é a questão das calçadas, que antigamente não tinha, né? Isso. Entrando nessa questão, é até interessante falar que é importante, também parte do trabalho do arquiteto é compatibilizar o projeto, conceber o projeto de acordo com essas normativas, porque principalmente quando a gente está falando de financiamento, a gente está envolvendo vários órgãos. É o banco, é a prefeitura, se for no condomínio, a normativa do condomínio. Então, a gente tem que, no momento do projeto, a gente tem que lembrar de todas essas normativas para que a gente consiga facilitar os processos e aí o cliente, no momento que está fazendo o financiamento ou fazendo a execução, ele tenha todas essas permissões concedidas do banco, a aprovação do banco, o alvará da prefeitura, que é a liberação para que você consiga construir, e a liberação do condomínio quando você está implantando uma residência dentro do condomínio. Que às vezes tem condomínios que tem uma normativa que ela tá equiparada à normativa da prefeitura e tem condomínios que tem uma normativa que pedem um pouco mais de recuo, que são mais específicas em relação à posição de equipamentos, como a fossa. Tem normativa para tudo. Tem condomínio até aqui em Arapiraca, tem normativa para você fazer a casinha do cachorro. Eu achei isso interessantíssimo. Assim. Tem condomínio que tem normativas mais específicas para os equipamentos, para toda a construção. Em questão até de recuo, eles pedem mais recuo em relação ao código de obras da prefeitura. Então, o trabalho da gente como arquiteto ou como engenheiro, que está associado ao financiamento, e na parte de projeto,
você conciliar o projeto a todas essas normativas para que o projeto seja aprovado em todas essas instâncias e você consiga dar seguimento dentro do planejado. Em uma das normas que é obrigatório ter no projeto é a questão da calçada, né? Tem que ter a calçada alinhada, tem que ter aquela passagem, qual é o nome daquela faixa que é guia? Então, é justamente, aqui em Arapiraca, a gente tem essa questão há uns 2 anos de projetar a calçada, projetar as calçadas das edificações todas, de acordo com a norma de acessibilidade. E aí a gente tem que ver, dependendo da posição da calçada, onde está essa calçada, o tamanho dela, a gente tem que projetar ela para deixar ela acessível para pessoas portadoras de necessidade, pessoas com deficiência, principalmente visual, que é o que no caso a gente vê que nem aqueles pisos táteis, que a gente vê aqueles que tem os risquinhos, que são os pisos que vão servir para direcionar a pessoa deficiente visual, e os de bolinha, que a gente chama, que são os pisos de alerta. Aquele de alerta ele vai servir para avisar para a pessoa deficiente visual se ela está chegando perto de um obstáculo, de uma árvore, de um poste, ou de um lugar que ele vai ter um degrau, um desnível para poder vencer. E também pensar nessa questão da acessibilidade, falando para o próprio cadeirante. Sim. Então, pensar na calçada dentro, tipo, a calçada da edificação que você está projetando, ela se comunicando com o entorno, para que não gere obstáculos, para que o cadeirante consiga passar. Sim. Porque a ideia da acessibilidade, das normativas de acessibilidade, é garantir que todas as pessoas, ou a grande parte das pessoas, consigam fazer o acesso com autonomia e com facilidade. Então, do mesmo jeito que a gente consegue andar numa calçada, um deficiente visual, um cadeirante, um volante, consiga utilizar essa calçada tranquilo e independente. E também, assim, caso o cliente que esteja comprando aquele imóvel, ele tem algum parente, algum morador que seja deficiente auditivo, visual, cadeirante, também é importante a questão do projeto, porque a gente pode adaptar também para o uso, né? Porque, assim, as casas hoje não são adaptadas a cadeirante, mas se a pessoa que está financiando tem um irmão, tem uma pessoa que mora com a pessoa que é deficiente, no caso é cadeirante, pode fazer adaptado também, né? Justamente. No início, pronto, aí é que nem você tinha comentado no início. O bom da aquisição é justamente isso, é que você pode chegar para o teu profissional da construção e o teu arquiteto e conversar sobre essas questões. Por exemplo, se você mora com uma pessoa idosa, se você mora com uma pessoa cadeirante, ou se o próprio dono da casa é um cadeirante, a gente já projetar a casa de início, dentro daquelas questões dos condicionantes, projetar a casa voltada para essa pessoa. A gente estuda para isso, justamente para preparar a casa de acordo com isso. E uma outra norma que eu me deparei recentemente é a questão assim, tudo é norma. Tudo é norma. Não, eu aprendi que tudo é norma. Sim. Tudo é norma. E aí existe também uma norma que é a altura de tomadas, né? Tem a tomada baixa, média, alta, né? É interessante também. Justamente, o papel das normas é justamente para orientar tanto o profissional como até a população que quiser se conscientizar do porquê que as coisas são como são. Porque sempre existiu um porquê, né? Por causa disso, isso é assim. Então... Pronto. E justamente na construção, que a gente aprende dentro da arquitetura que a arquitetura é uma arte que ela tem muita técnica, muita normativa, porque ela não é só um objeto de contemplação, estética, ela é um objeto que precisa ter uma função. É um objeto que tem a arte, tem a estética associada, mas é um objeto que você vai utilizar para morar, para trabalhar, a construção em si, as edificações. Então, quando a gente está falando disso, a gente tem que associar. Então, foram criadas normas que é para a gente ter um norte dentro do projeto e do planejamento das obras. A questão de alturas de tomadas, ela está associada a um estudo dentro da arquitetura e da engenharia que se chama ergonomia, que é o estudo de como os objetos, de como os espaços vão se adaptar ao trabalho humano. Isso antigamente foi criado para estudar como as pessoas podiam utilizar o espaço de trabalho de uma maneira mais eficiente. E hoje em dia a gente associa
isso também a todos os espaços, porque, bem dizer, o trabalho de uma dona de casa dentro da cozinha é um trabalho também. Então, você pensar que a altura da tua bancada, ela tem que seguir uma altura de acordo com a normativa, pensando na altura da pessoa. Então, por exemplo, a altura de uma bancada de uma pessoa baixinha é diferente da altura de uma bancada de uma pessoa alta. Então, existem as normativas para poder adaptar e a gente poder ter um norte para que a gente consiga fazer o planejamento daquele espaço para atender a demanda do cliente. E isso também tem a ver com as instalações. Uhum. Porque a gente, quando está trabalhando com essa normativa, aí por exemplo, tem a normativa das instalações elétricas que você disse que se espantou com a questão de altura. É justamente pensando nisso, na questão do uso. É você pensar que a 1,20 m você pode acessar o interruptor que vai acionar a luz da sua casa. É você pensar que você tem tomada de vários tipo em alturas padrões para poder atender os equipamentos. Por exemplo, uma tomada 1,20 m ela vai estar acima de uma mesa, que você pode instalar uma TV. Ela vai estar em cima de uma bancada de uma cozinha, que você pode ligar o seu liquidificador, o seu equipamento, o seu eletrodoméstico. E uma tomada alta, por exemplo, de 2,20 m. Você sabe que aquela tomada vai estar associada a um chuveiro, a uma coifa que você vai instalar na sua cozinha. Então, essas alturas padrões que estão na normativa, elas servem para dar esse guia quando a gente está fazendo o projeto. É claro que tem tomadas que podem fugir a essa altura, dependendo da situação. Da necessidade, que né? não necessariamente vai estar associado à normativa. Mas, por exemplo, uma tomada de ar-condicionado, ela pode ser... Tomada não. A instalação de um ar-condicionado, ela vai ficar com certeza mais alta, dependendo da altura do teu forro. Sim, sim. A altura, por exemplo, de uma tomada de uma cabeceira, ela vai estar associada à altura da tua mesinha lateral, da tua cama. Então, existe a normativa para a gente guiar, para ter esse início. E aí a gente, conforme vai projetando, vai entendendo a necessidade do cliente, a gente vai ajustando as alturas para que ela siga o equipamento específico. Ah, que bom. É assim, é aquela história, né? Vivendo e aprendendo. A maior faculdade é a experiência. É estar lá em campo, é estar lá com a mão na massa, que aí a gente aprende, de fato, muitas coisas. Bom, minha gente, estou encerrando o meu 4º episódio do FondaCast. E, Danilo, eu tenho muito que lhe agradecer pela sua visita. Danilo é uma pessoa que trabalha comigo, é o meu arquiteto, né? Eu comprei. Ela comprou. É o meu arquiteto. E, assim, todos os projetos que eu faço é com o Danilo. É bom porque assim, a gente já sabe como trabalha, às vezes tem algum detalhezinho para reajustar no projeto, é bom que já tem essa situação. E também, assim, Danilo não é só meu arquiteto, não. Ele trabalha, acho que, praticamente 90% dos construtores. Inclusive, eu já comecei a trabalhar com o Danilo antes de construir, quando eu era corretora. Sim. Eu já conversava com o Danilo para ajustar alguma questão de projeto e tudo mais. E aí, quando eu me tornei construtora, eu pedi uma indicação ao Sidney, que é o meu correspondente, que eu trabalho com ele, trabalho com outro, mas eu trabalho um pouco mais com o Sidney. E o Sidney falou, Danilo é a pessoa certa, que é quem já trabalha no Minha Casa Minha Vida, que já sabe como é que tem que fazer o trabalho. E eu senti isso na pele, viu, Danilo? Teve uma outra situação que eu peguei uma casa, uma obra, e já tinha um outro profissional, um outro arquiteto. E, assim, a comunicação foi muito difícil. Meu Deus do céu, Cirilo, não posso não mudar para o Danilo? Posso não aqui mudar esse arquiteto para ficar o Danilo? Porque realmente, assim, muitos erros, atrapalha muito o processo. E isso é muito importante saber que um bom arquiteto, ele facilita de fato o processo. Porque eu já tive situações de atrasar muito, questão de receber as medições da caixa, por conta de erros do arquiteto em projeto. Ah, não, sério. O alvará, para sair, demorou um absurdo. Agora, só voltando por conta de erro de projeto. Mas isso foi o quê? O arquiteto, que não colocou acessibilidade, aí depois alguma coisa estava fugindo. Sempre que ia, voltava, porque alguma coisa estava fugindo da norma. E na caixa, do mesmo jeito, a PLS voltava porque tinha que reajustar uma coisa, reajustar outra, colocar um dado, tirar um dado, botar informação, tirar outra. E aí eu senti na pele como é trabalhar com um ótimo profissional. Por isso eu não troco você, viu? Eu que agradeço. Você vai trabalhar comigo, olha...
Muito tempo. É importante. Eu vou emprestar você, viu? Porque você é meu arquiteto, então eu tô emprestando. Obrigado pelo elogio. Mas realmente é importante a gente trabalhar e, nesse caso, quando a gente está trabalhando com financiamento, que nem eu falei, a gente é facilitador, mas uma coisa também muito importante é de manter comunicação com todas as partes envolvidas. Não só com o cliente, mas, por exemplo, o profissional ter a comunicação com o correspondente bancário que está associado ao financiamento, com o corretor, para justamente entender a situação que está acontecendo, caso tenha um contratempo, caso tenha alguma coisa, ver como pode resolver. É claro que é que nem eu lhe falei, o projeto ele já vem com esse planejamento para que a gente resolva essas situações e corra tranquilo. Mas se existe alguma mudança na normativa, alguma mudança em algum setor, em alguma parte, ou tem algum problema em relação a mudança de dado, algum engano, algum erro assim de informação que acontece, às vezes acontece comigo, é importante a gente manter essa comunicação em todos os âmbitos para poder resolver isso rápido e poder dar seguimento. Porque, como eu lhe falei, a obra ela está associada a um sonho e quando esse sonho ele demora um pouco mais de tempo, quando tem algum problema ali associado e o arquiteto não faz o seu papel de resolver o problema, isso vai atrasar e vai gerar frustração ao cliente. Então, acaba que o cliente associa aquele sonho com uma coisa que está Com o pesadelo, né? como um pesadelo. Infelizmente. Exatamente. A gente tem que trabalhar. E o construtor também, viu? Tem pesadelo com essa obra. Porque eu, pelo amor de Jesus Cristo, tem hora que eu durmo para descansar e acabo sonhando com a obra e tendo pesadelo. Não. Bom, minha gente, mas chegou o final do nosso 4º episódio. Danilo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço, adorei aqui a conversa. Pode me convidar mais vezes. Com certeza. Primeira vez fazendo podcast, mas amei. Pode me chamar de novo. Danilo, você tem o Instagram, pode falar pro pessoal esse seu arroba, pro pessoal seguir bastante. Então, o meu arroba é arcdaniloveríssimos, é o meu nome. Então, fiquem à vontade para seguir lá. Lá eu posto tanto projetos, tanto parte do meu portfólio como profissional, que eu expliquei aqui, tanto nessa parte de financiamento, como também em outros segmentos, na parte de arquitetura de interiores, paisagismo, e também posto um pouco da minha rotina nessa profissão. Muito importante, né? Hoje postar rotina, postar muita coisa. E, bom, o meu canal no YouTube é FondaCast, então coloca lá para seguir, compartilhar, curtir, assista todos os episódios. Cada um tá melhor do que o outro, porque um vai complementando o outro. Tudo é orientação e educação para você comprar seu imóvel com consciência. Então é isso, minha gente. Até a próxima. Tchauzinho.